Olá, alunos, boa tarde. Vamos aí para mais uma aula de história, tá? Estou um pouquinho atrasada porque hoje eu estava numa reunião lá em Itanhaém, né, sobre o retorno da volta às aulas. E aí cheguei em casa, né, almoço, cuidar do filho, agora minha bebê dormiu, consegui sentar aqui um pouquinho, tá bom? Então, se não der tempo de fazer hoje, pode entregar amanhã, não tem problema, tá? Mas o importante é que vocês assistam a videoaula para entender aí o assunto que estamos tratando no momento. Nós vamos trabalhar aí o livro Buriti Mais História, tá? Na semana passada nós iniciamos aí o capítulo que falava dos primeiros núcleos populacionais, nós começamos a falar aí dos primeiros povoados, né? Que eram os povos sedentários. E aí hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos trabalhar a página 46 e a página 47, que é estudo do texto, tá bom? Então vamos lá acompanhar acompanhar a leitura e assim que for surgindo dúvidas, a gente já vai esclarecendo aqui. A formação das primeiras cidades, tá? Então nós falamos na semana passada a formação dos primeiros povos, tá? E agora nós vamos falar aí da formação das primeiras cidades. Então vamos lá. O desenvolvimento de técnicas de agricultura, como a construção de diques. O que são os diques, né? Barragem para conter ou desviar o curso de um rio ou do mar, né? Então eles conseguiam fazer esse desvio, né? Para poder, e canais aqui para poder irrigar a terra. Então, uma técnica nova de agricultura que eles conseguiram aí. E assim, com a irrigação da terra e o aperfeiçoamento também das ferramentas, né? Que só pra gente lembrar, começamos lá no Paleolítico, a Idade da Pedra, lascada. Depois nós fomos para a Idade Neolítica, né? A Idade da Pedra Polida. E aí nós fomos para a Idade dos Metais. E assim foram avançando com o aperfeiçoamento de ferramentas para poderem trabalhar, caçar, plantar, não é mesmo? Fizeram com que a oferta de alimento crescesse. Com isso, a população aumentou e a produção de alimentos deixou de ser coletiva, pois nem todas as pessoas precisavam trabalhar no campo e algumas puderam dedicar-se à produção artesanal. Só para a gente recordar, crianças, que isso aconteceu há muitos anos atrás, tá bom? Então, eles não tinham uma vida que a gente tem hoje, né? Hoje nós temos tudo que a gente precisa é industrializado, né? Então, hoje é difícil você encontrar uma casa que planta, né? O máximo ali você tem uma horta legal, mas antigamente eles plantavam, eles precisavam caçar, eles precisavam fazer de tudo para alimentar-se, né? O que é essencial aí para o ser humano? A água e o alimento. Então, eles tinham que estar sempre próximos aos rios, né? Ou mares aqui, como está falando, né? O mar é mais por conta da pesca, o peixe, né? Que é um alimento, porque a água do mar não é possível tomar, né? E nem para irrigar aí a terra, tá? Seria água limpa, né? Água, como é que se diz? Água potável, tá bom? Então, com essa nova técnica, nem todas as pessoas precisavam trabalhar no campo. E aí algumas conseguiram dedicar-se à produção artesanal. A especialização do trabalho e o aumento da oferta de alimentos geraram maior variedade de produtos que poderiam ser comercializados, tá? Essa transição levou à criação de espaços destinados à produção artesanal e ao comércio separado do trabalho no campo. Tá, então, essa época era muito à base de troca, né? Eles não tinham o dinheiro igual nós temos hoje, que a gente vai lá e compra, né? Então, era muito à base de troca que eles trabalhavam. Eu te dou um punhado de arroz e você me dá um punhado de feijão. Um exemplo, tá bom? Casas e oficinas começaram a ocupar ruas em volta de pequenas praças, onde ocorriam feiras, dando origem às cidades, Então, eles começaram a produzir casas, oficinas, né? E aí foram ocupando ruas, né? Igual hoje
nós temos a nossa moradia, nós moramos em ruas, em avenidas, né? Onde ficam aí aglomeradas ao lado, uma casa da outra, um prédio, né? E lá eles começaram desta forma, tá bom? Muitas delas eram protegidas por muros de tijolos que delimitavam a área. Então, igual é hoje, né? Ó, aqui nós temos a cidade da Babilônia, né? Há 2.600 anos era protegida por grandes muralhas. Ó, isso aqui hoje é no Iraque, tá? Uma foto do Iraque em 2008, tá? Então, a Babilônia, se eu não me engano, ela não existe mais, né? Ela tem algumas ruínas. Depois eu vou dar uma pesquisada e vou mandar aqui para vocês. Mas isso, há 2.600 anos, ela existia, tá? E aí, ó, elas eram protegidas por muros. O que mais nós temos aqui? Na Mesopotâmia, há cerca de 6.000 anos, existiram grandes cidades como Uruk e Eridu. Não sei se é assim que fala, acredito que sim, tá? Elas foram fundadas pelo povo sumério e tinham características arquitetônicas comuns. O que são essas características arquitetônicas, né? Era para a época. Então, nós já estudamos sobre alguns lugares, alguns patrimônios que são tombados, né? Não podem ser modificados. Então, cada época tem um estilo de moradia. E aí, ó, aqui eles têm, né, essas características arquitetônicas em comum, ou seja, as casas eram parecidas, as muralhas, né, eram bem parecidas umas com as outras, tá bom? Uruk foi a maior cidade do período. Ela era dividida em bairros religiosos, administrativos, residenciais e comerciais. E também tinham exército e um sistema de administração pública. Então, aí, com o surgimento das primeiras cidades, tá? Nós também conseguimos identificar já uma sociedade organizada, né? Então, ela era dividida, tinha os bairros religiosos, que deveria ser onde existiam os templos, né? Os administrativos, onde a gente pode falar hoje que ficam prefeitos, vereadores, governadores, né? Que administravam aí a cidade. A parte residencial, onde ficavam as moradias, as casas, e comerciais, né, que eram onde tinha aí o comércio de alimentos e de artesanato que eles faziam. E também tinha já o exército e um sistema de administração pública, tá? Então, ó, aqui nós temos um mapeamento, né, que fala dos primeiros assentamentos e cidades, tá? Pode reparar que é sempre nessa área aqui, ó, nós temos a área da China, da Índia, da Arábia, do Egito, né? Aonde? Por que é sempre aqui, né? Que eu falei que a gente não tem tantos registros do Brasil. O Brasil, gente, ele foi descoberto em 1500, né? E nós estamos falando aqui de 6.000 anos atrás, né? Então a gente não tem registro de como era aqui no Brasil, aqui na América, né? Nós temos registro dessa parte. Quem que conseguiu encontrar isso? Foram os arqueólogos, né, que nós já conversamos, nós já falamos deles, que eles vão aí desbravando lugares para descobrir restos, né, seja de pessoas, no caso aqui de cidades, de moradias antigas, né, tudo que é encontrado de antigamente, né, dos nossos antepassados, são os arqueólogos que conseguem trazer essas informações pra gente, tá bom, crianças? Depois que a gente fez a leitura aqui da página 46, vocês vão lá para a página 47, eu não vou mostrar aqui, tá? Porque meu livro é do mestre, então ele tem as respostas. E vocês vão responder as perguntas de acordo com o texto, tá certo? Façam aí, prestem bastante atenção, depois eu encaminho a resposta para vocês.